Olá, tudo bom, turma? Esta aula virtual ela vai ser focada na análise estatística completa do experimento que vimos em aula, aqui da catapulta. Nós trabalhamos com 3x, x1, x2 e x3. E o nosso y aqui é a distância em metros. E foi introduzido para vocês o conceito de blocagem, que foi justamente, como é um fatorial completo 2 ao cubo, com duas réplicas, total de 16 corridas, o experimento de 1 a 8 são os operadores 1 da catapulta, e de 9 a 16 o segundo conjunto de operadores. Então, é para justamente saber se a mudança de operador afeta ou não na projeção da bolinha, na distância. O experimento foi show, foi muito legal. E agora, vou para a parte 2, passo a passo para vocês, a questão estatística. Até chegar lá, eu mostrei como que se implementa a blocagem no R. Então, a blocagem é um artifício para você verificar se aquele ruído, aquela fonte de ruído não controlável, afeta o experimento. Então, como é que eu construo a blocagem? O comando aqui é o expand grid. Nós temos aqui x1 igual a c, menos 1 em 1. Depois, o x2 igual a menos 1 em 1 também. E o x3 também igual a menos 1 e 1. Vamos compilar isso aqui, ó. Nós temos aqui o experimento 2 ao cubo, sem replicação. Não, quando trabalho com esse comando aqui, não há replicação. Aliás, não há replicação e também não há randomização dos ensaios. Eles não estão aleatórios, melhor dizendo. Então, como é que você constrói agora a questão do replicação? O comando aqui é rbind, DOE, duas vezes. Aqui você já completa a sua replicação. Então, se a gente compilar isso aqui, ó, compila isso aqui. Agora nós temos uma quantidade de 16 ensaios. Como é que eu vou construir o bloco, ou o vetor coluna do bloco? Como é que eu faço isso? DOE, vou chamar aqui novamente meu DOE, que é o meu data frame, bloco. Lembra que o R distingue maiúsculo de minúsculo. Aspect factor, de repetir 1 8 vezes, e também repetir o 2 8 vezes. Pronto. Se eu executar isso aqui, ó, agora eu tenho o vetor coluna do bloco. Isso aqui sem usar pacote, que eu mostrei para vocês. Caso você queira trabalhar com os dados naturais, o que você faz? Aqui eu vou chamar de list. Beleza? E aqui seria, por exemplo, a 110 a 140, se não me engano. Aqui de 2 a 4. E aqui de 3 a 5. Quando você fizer isso, você vai ter a matriz. Faltou um parênteses aqui. Você vai ter a matriz agora com os dados naturais. Compilando para vocês verem. Aqui está os dados naturais. E aqui em cima
codificado. Eu prefiro trabalhar com os dados codificados. Beleza? Ou caso você queira fazer por pacotes, tem um pacote aqui, ó. Library. FRF2. Hoje o meu caso está instalado. Então como é que você faz agora? Vou chamar aqui de DOE2. FRF2. Número de corridas são 8, porque é um 2 ao cubo. N factors são 3 fatores. Randomize, falso, que eu não vou randomizar. Replication, são 2 replicações. Factor names, temos aqui x1, x2 e, por fim, o x3. Se eu não esqueci de nada, vou chamar aqui de DOE2. Acho que eu não esqueci de nada. Pronto. Você prefere usar com pacotes ou sem pacotes? Aí é gosto. Quando você trabalha com o pacote, gera a matriz por pacote, aqueles gráficos de superfície e gráficos de curva de nível não é mostrado. Então eu prefiro sempre, quando eu trabalho com fatorial, eu uso aqui de cima. Só que aqui tem um porém que você não consegue replicar. Você pode replicar por aqui, sem nenhum problema. Beleza? Também a replicação você pode fazer o experimento, embora a matriz não esteja randomizada, você pode fazer o experimento real randomizado, sem se preocupar também. Eu quero trabalhar aqui também com os dados reais. O que eu faço? O comando aqui é list, novamente. Vou aproveitar isso aqui de cima, que é a mesma coisa. E aqui estão os dados naturais. Fechou, turma? Bom, já estou aqui com o experimento que nós fizemos em aula. É o experimento da catapulta. Vou usar os dados na forma codificada. Então aqui não vai ter list. Então aqui vai ficar -1 e 1, -1 e 1 e -1 e 1. Fechou. Então, compilando aqui, que eu já mostrei para vocês. Aqui está o nosso vetor com a blocagem, as 16 corridas feitas em aula, segunda replicação, primeira réplica, segunda réplica. Vamos compilar. Pronto, nós estamos agora com a matriz prontinha para executar toda a análise estatística. Lembrando que isso aqui é o que nós fizemos em aula real. Então, a primeira coisa a ser feita é encontrar a função empírica. Já mostrei para vocês. O comando chama de função DataFrame ou função de transferência, tanto faz. Muitos papers chamam de função de transferência. Então, nós temos aqui, é assim que você escreve, y2 aqui, em função de x1 vezes x2 vezes x3, eu expliquei, porque o fatorial ele sempre vai trabalhar, se eu tenho 3 fatores, eu vou buscar um modelo cúbico, que é x1 vezes x2 vezes x3, x1 vezes x2, x1 vezes x3, x2 vezes x3 são os termos de interação de segunda ordem e os termos lineares, x1 mais x2 mais x3 e o coeficiente linear. Então esse é o comando, já expliquei para vocês. Vamos compilar isso aqui.
Compilou. E vamos sumarizar tanto a função quanto a nova. E interpretando. Lembrando. Aqui, para você colocar o bloco, basta escrever mais bloco. Lembrando que o R faz distinção entre minúsculo e maiúsculo. Então eu vou rodar novamente com o bloco para que eu possa interpretar. Então vamos ver aqui a regressão. Todos os coeficientes aqui foram significativos. O ajuste foi de 99,89%. O erro experimental está bem baixo. Detalhe aqui, eu posso afirmar para vocês que o bloco ele não é significativo. Ou seja, tanto o operador 1 e o operador 2 da catapulta não faz diferença no lançamento da bolinha, na métrica distância. E no ANOVA também podemos comprovar a mesma coisa. Então o que você faz agora? Ó? Como eu já sei que o bloco não foi significativo, você remove o bloco da regressão. Roda novamente, só não vai alterar em nada, vou ter os mesmos coeficientes, só que agora sem a blocagem. Então nós temos aqui, parabéns para a turma, todos os coeficientes, até a interação de terceira ordem foi significativa, modelo com ótimo ajuste, a mesma coisa no ANOVA, aliás, a ANOVA e o TST não vão falar coisas diferentes. Bom, um adicional. Esse comando aqui é para fazer um teste chamado um gráfico, na verdade, que é o gráfico de Pareto. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse t-teste. O que é o t-teste? Só para vocês entenderem. O t-teste vem lá da regressão. Então, eu peguei esses coeficientes aqui. Trabalhei com dados aqui absolutos, tá? ABS, em módulo, na verdade. E peguei essas informações, que é o t-teste. Coloquei aqui, ó. Vou compilar. Aqui está o t-teste. Para todos os coeficientes. Compilei. Vou fazer um gráfico de barras agora, na horizontal. Com os valores de t-teste para cada coeficiente. Agora eu vou calcular o t-crítico, que é como é um teste bicaudal, eu trabalho aqui com 0,025 ou 2,5%. Aqui 8 graus de liberdade. Esse é o valor do t-crítico. Agora eu vou colocar um segmento de reta para poder mostrar para vocês. Ó. Isso aqui os softwares comerciais fazem isso, só que aqui eu estou fazendo bonitinho. E você pode customizar, que eu não fiz bonitinho. Posso chamar aqui de título gráfico. É o gráfico de Pareto. Vou fazer aqui embaixo. Gráfico de Pareto. O eixo X é o t-teste. E o eixo Y, os coeficientes. Só para ficar bonitinho agora, com nomes, né? Fica até melhorzinho. Beleza, então, como todos essa reta aqui em amarelinho está cortando todos os coeficientes, significa que todos os coeficientes são significativos. Todo software comercial faz isso bonitinho. Aqui eu estou fazendo um jeito para mostrar para vocês um adicional. Fechou? Basta ter uma função empírica boa? Não. Tem 3 processos por resíduo, que o pessoal às vezes só olha um. Que os resíduos devem ter um comportamento seguindo uma função de densidade de probabilidade normal. A variância dos resíduos deve ser igual a 0, ou seja, homocedásticos, e não deve haver autocorrelação residual. Aí você usa o teste Dunbar-Watson, por exemplo. Então os pacotes para resíduos são esse aqui, ó, LM teste e pacote CAR. Então aqui eu construí um histograma dos resíduos. Vou plotar aqui uma curva de normalidade. Então esses 2 comandos aqui, eu expliquei para vocês.
Aqui eu construo o histograma. E aqui embaixo, comando curve, de curva, eu desenho uma curva normal nos resíduos. Parece uma normal. Não sei se é. Só com teste para saber. Aqui tem esse gráfico residual plot. Que você pode ver o que eu quero aqui. Ó. Que esses resíduos estejam aleatórios em torno dessa reta aqui, partindo da origem. Isso ou seja, que eles sejam homocedásticos e que não haja autocorrelação residual. Ou seja, esse ponto aqui não depende desse ou qualquer outro ponto e vice-versa. Eles são totalmente independentes. Então, para eu saber se de fato os resíduos são normais, se a tua amostra é menor que 50, Shapiro teste. H0, os resíduos seguem um comportamento seguindo a distribuição normal. Você pode ver por aqui. Detalhe, antes de fazer esse teste, você pode vir aqui ainda, tem o comando residual plots, que ele gera outras análises bem interessantes, outros gráficos também. Ou, se você preferir, você pode construir kknorm, função aqui, ó, resíduos. Você vai ver um gráfico desse jeito aqui, que também os softwares comerciais fazem. kkline, função resíduos. Vou colocar aqui uma cor blue. LWD4. LWD é a espessura. Então, o que você deseja? Que esses resíduos aqui, nesse gráfico, eles fiquem serpenteando essa reta aqui. É o que está acontecendo. E pelo teste do Shapiro, nós vimos que os resíduos são normais. Outro teste também, com o pacote NOR-teste, é o teste de normalidade Janssen-Darling. Recomendo para amostra acima de 50. Então, tanto ele quanto o Shapiro aceitaram aqui a questão da normalidade. E segunda coisa, homocedasticidade. O pacote é esse, ó, OLS2R aqui, ó. Você vai carregar e essa é a função que eu já expliquei para vocês, somente os DOE fatoriais. Então, qual é o H0? Que os resíduos são homocedásticos, ou seja, possuem variância constante ou variância igual a zero. Portanto, olhando aqui para os p-valores, para todos, e para o simultâneo, nós aceitamos H0. E a última coisa aqui é a autocorrelação residual. Tem um teste de Derby-Watson. H0, não existe autocorrelação. Então, nós podemos afirmar aqui que não existe autocorrelação. Você tem um teste de BG-teste, que a única diferença em relação ao teste de Derby-Watson, que você pode colocar uma ordem acima de 1. Você pode trabalhar com ordem 2. Defasagem. Depende muito. Eu sempre trabalho com Derby-Watson, está suficiente. E o BG-teste sempre com ordem igual a 1 para ficar idêntico ao Derby-Watson, porque eles também só trabalham aqui, ó, assumindo modelo de ordem 1 aqui. Fechou? Bom, para a aula não ficar muito extensa, eu vou dividir em duas. A segunda parte, uma vez que a estatística está redondinha, vamos analisar o experimento agora de um ponto de vista bem gerencial. Até a próxima aula.